Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos ao nosso Café com a Mari. Com o tema de hoje, eu não tenho paciência para fazer isso que você ensina. Vamos conversar sobre a dificuldade para aplicar isso que eu tenho falado aqui para vocês. Algumas mães até falam assim para mim: Mari, eu queria muito, queria colocar em prática isso que você fala, mas eu não consigo, minha paciência acaba e simplesmente não dá certo. Então nós vamos conversar sobre isso, sobre o porquê que isso acontece e o que pode estar levando a isso, tá? Vou comentar com vocês hoje 10 razões que podem estar te fazendo perder a paciência com seu filho e que talvez você não tenha prestado atenção nisso, tá bom? Alguém coloca isso pra mim ali nos comentários? Não tenho paciência para fazer isso que você ensina. É o nosso tema de hoje. Até peguei uma frase do jeito que vocês me falam, assim, né? Porque é exatamente o que eu vejo muitas vezes aqui por direct. A primeira coisa, vamos lá, que são 10 razões, então vamos pra gente não perder tempo aqui no nosso conteúdo, tá bom? Enquanto vocês vão chegando, deixa eu só avisar. Avisa aí pra mim, coloca nos comentários quem que já está inscrita na nossa Maratona Chega de Birras. Quem já... Isso, Marcela, obrigada. Quem já está inscrita na maratona, põe aí. Eu já fiz minha inscrição, põe uma mãozinha, põe uma carinha, põe alguma coisa. Por quê? Porque quem está inscrita está recebendo por e-mail os avisos das lives com os temas e horários certinhos. No final de semana você vai receber um resuminho de tudo para você poder acessar esses conteúdos, ver se você perdeu alguma coisa, você poder ir atrás de tudo isso. E também você vai receber a programação das lives com antecedência, tá? Quais serão os temas que terão, os horários que terão, para você não ficar por fora de nada, combinado? Ó, tem bastante gente, já fiz, a Gisele, a Babi, a Liz, a Kelly. Então, tem bastante gente que ainda não se inscreveu, tá? Então, como que você vai fazer sua inscrição? Quando acabar a live, não precisa ir agora. Quando acabar a live, você vai lá no meu perfil do Instagram e vai lá no meu link da bio, aquela linha azulzinha que tem lá no meu perfil. Você clica, coloca o seu e-mail e lá no seu e-mail você vai receber as instruções certinhas, como vai funcionar, quais os horários, quais as lives, tudo complicado, tudo certinho, tá? Nada de complicação para você não se perder com nada, tá bom? Combinado? A Bruna, tô super inscrita já. Isso, então, para vocês não perderem nada, se inscrevam, porque tem muita gente, mas as lives são aqui no Instagram, tudo certo. Sim, mas aí você não sabe direito, às vezes, o tema, o horário, às vezes tem uma especial que você não queria perder. Então, lembrem, essa semana, hoje já é quinta, já estamos na nossa antepenúltima live da semana. Hoje, às 18 horas, tem mais uma. Amanhã, às 7 horas, tem de novo. E às 18 horas, tem de novo. Final de semana a gente descansa, vocês aproveitam para rever as lives que vocês perderam. Então, sábado e domingo é dia de Mariflix. Você vai maratonar o conteúdo aí que faltou, as lives que você não conseguiu ver durante a semana, que estão todas no meu IGTV. E segunda-feira nós começamos para valer a nossa maratona, tá? É segunda que começa, nós nem começamos ainda, tá bom? Então, a Erika comentou, com o e-mail já podemos nos programar. Exato, lá tem horários, tem temas certinho. Então, semana que vem coloque na agenda todas as noites às 21 horas. Bora colocar a criançada a dormir mais cedo, aproveitar para organizar a rotina deles aí nesses dias que a gente ainda tem. Para a semana que vem, de segunda a sexta, você tá aqui comigo às 9 horas da noite, combinado? Vou esperar vocês lá. Já estou muito ansiosa para aprender. É isso aí, a gente está aqui só no aquecimento ainda, tá bom? Então vamos lá. Quais são os motivos que podem nos levar a estar ficando sem paciência com os filhos? Por que às vezes a gente não consegue ser aquela mãe paciente que nós gostaríamos? Eu creio que todas nós, se eu fosse perguntar para você, você diria assim para mim, eu preciso ser mais paciente. Eu também preciso ser mais paciente, né? Todas nós precisamos, por isso que eu tô generalizando, que eu acho que é uma vontade comum. Mas por que a gente não consegue, então? Que coisa, não? Então, a primeira das razões que podem nos levar a estar estourando com as crianças, a perder a paciência, a gritar, a ser aquela mãe que nós não gostaríamos de ser, talvez é porque nós fomos ensinadas assim, porque nós fomos educadas desse jeito. Eu queria que você lembrasse agora como foi a sua educação quando criança. Como é que era com você na sua casa, lá no lar onde você cresceu, com os adultos que tomaram conta de você? De repente não era só a sua mãe, de repente era o seu pai que tomava conta também, ou tinha uma avó, uma tia, alguém que ficava com você enquanto seus pais trabalhavam. Então, como era essa pessoa? Quais as lembranças que você tem?
Talvez você fale assim pra mim, nossa, Mari, eu não lembro muito, né? Ok, tudo bem, se não foi assim nada tão marcante, talvez não seja exatamente a sua história. Mas muitos de nós temos dificuldade para manter a paciência, porque na nossa casa, quando crianças, havia um costume, um hábito de para tudo gritar, ameaçar, bater, castigar as crianças. É como se nós estivéssemos sendo formados assim, olha, quando uma criança desobedece, é isso que você tem que fazer. Quando uma criança te responde mal, é dessa forma que você deve fazer. É essa ameaça que você tem que fazer. Quando o seu filho derruba um copo no chão, é essa atitude que você tem que ter. Então nós acabamos nos acostumando com isso. Assim como nós nos acostumamos com a nossa língua materna. Imagina, as crianças às vezes me perguntam assim, mamãe, as criancinhas, os bebezinhos que nascem lá no Japão, quando aprende a falar, já aprende a falar em japonês? Eu, sim, filha, porque essa é a língua natural para eles, né? Para elas parece assim, nossa, que legal, né? Mas para eles é muito natural. Igual para nós, a linguagem de falar com uma criança, nós aprendemos no nosso lar. Eu e você fomos acostumados com um tipo de criação, um tipo de educação, e aqui o objetivo não é colocar a culpa nos nossos pais, não é isso, de forma alguma. Às vezes algumas mães me mandam mensagem, ai Mari, a minha educação foi muito difícil, porque meus pais faziam isso, faziam aquilo, e agora eu não consigo mudar. Peraí, o que aconteceu lá na infância pode ser uma das causas, ok? Mas agora eu sou adulta, agora eu decido o que eu vou fazer com a minha vida. Eu decido como eu quero educar os meus filhos. Mas saiba que se você teve uma infância assim, com adultos que não tinham paciência com as crianças, você pode ter aí uma raiz que está explicando, puxa, isso aqui está me segurando, eu estou tentando e está difícil lidar com isso aqui. Né? Então, são os chamados vícios emocionais. Eu trabalhei bastante sobre isso quando eu falei numa masterclass sobre inteligência emocional para pais. Quando eu falei nisso, eu expliquei que a gente tem alguns vícios que são exatamente sentimentos que nós não gostaríamos de ter, que a gente sabe que faz mal para nós, que faz mal para nossa criança, mas a gente não consegue se livrar deles. Esses vícios emocionais, se você tiver interesse depois, dá uma olhadinha, tem uma masterclass só sobre isso, tá? Me pergunta por direct depois que eu respondo pra vocês. Eu vou ver se eu consigo, né, responder tudo, né? Tá meio movimentado de directs nos últimos dias, eu já não tô dando conta mais de responder, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo. Talvez você tenha sido acostumada a lidar assim com as crianças. Pense a respeito, tá? Segundo motivo é nós acharmos que os nossos filhos querem nos desafiar o tempo todo. Ai, meu filho faz tudo para me provocar, meu filho é muito teimoso, meu filho faz tudo para me fazer perder a paciência, como se essa fosse a intenção da criança. Eu já falei aqui várias vezes e quero repetir agora. A intenção do seu filho não é desafiar você, não é desagradar a você, muito pelo contrário. Especialmente se você tem um filho que tem ainda até 7 anos, né, que são aqueles primeiros anos, a primeira infância da criança, o maior desejo deles é agradar aos pais. O maior desejo que o seu filho tem no coração dele é ver que você se alegrou com algo que ele fez. Mas entenda, ele ainda não tem maturidade, talvez, para fazer aquilo que ele está tentando fazer. Talvez ele não tenha maturidade para lidar com os sentimentos dele. Ai, meu filho faz uma birra imensa cada vez que eu digo não para ele fica me provocando, ele quer testar a autoridade, quer me testar, quer me desafiar. Na verdade, ele faz isso porque ele não sabe como agir melhor. Ele não está desafiando você. O choro é uma forma de comunicação da criança. Se seu filho chora por tudo, não é porque ele quer te irritar. É porque ele não sabe ainda explicar o que ele está sentindo, como ele está lidando com o que está acontecendo. Às vezes ele está tendo algum problema e não está conseguindo expressar para você. Ou ele tentou e você não teve tempo para ouvi-lo. Talvez você não conseguiu ler nos sinais que ele te deu aquilo que ele estava tentando te comunicar. Ou então, nós não entendemos o desenvolvimento da criança. Tem fases que a criança passa, por exemplo, a fase das birras, né, que nós estamos falando tanto nesses dias, que é a fase do terrible two, que é especialmente entre os 2 e os 4 anos, né? O terrible two que não acaba quando a criança faz 3, né? Mas essa fase do terrible two é um momento do desenvolvimento da criança em que ela está tentando aprender o que fazer com aquelas emoções que ela tem. E ela simplesmente não tem capacidade ainda para fazer melhor. Então,
Lembre-se que não é pessoal, não é para te provocar. Se a criança está tendo uma reação ali, está gritando, está chorando, está se batendo, está se jogando no chão, ou ela está fazendo isso porque ela é imatura, ela ainda não tem a maturidade cerebral que nós precisávamos que ela tivesse, ou porque nós ainda não ensinamos a ela como lidar melhor com essa emoção. Talvez nós não tenhamos, não estejamos sendo um bom exemplo para essa criança. Ou então tem alguma coisa incomodando ela tá com sono, ela tá com fome, ela tá cansada. Ou então ela tá tentando chamar a nossa atenção, porque talvez nós não estejamos dedicando a atenção que ela precisa. E a única forma que ela conseguiu é fazendo uma birra ou tendo um mau comportamento. Então, nós precisamos nos colocar no lugar da nossa criança. Se eu tivesse a idade do meu filho nessa situação aqui, como eu agiria? O que eu estaria pensando? Então, tentar pensar como a minha criança pensa. Se eu olho para uma criança que está lá numa loja de brinquedos, se jogando no chão porque ela quer o brinquedo. Eu já falei, já expliquei, já tinha combinado que eu não ia comprar nada, mas ele viu e quis e começou a chorar. Eu preciso me colocar no lugar da criança. Tá bom, eu já tinha combinado, mas ele viu e aquilo despertou um desejo grande nele. E é difícil lidar com esse sentimento, e tá tudo bem. E não estou falando aqui que diante disso você tem que ceder ao que a criança quer. Eu tô te falando para você ter empatia, se colocar no lugar do seu filho, mas não quer dizer fazer as vontades da criança. Mas pelo menos isso vai te ajudar a manter a calma, falar, tudo bem, ele tá agindo assim, porque ele é só uma criança, ele não sabe agir melhor ainda. Então, nós precisamos tentar entender como a criança está pensando e entender que obedecer é difícil. Tem algumas lives aqui no IGTV que eu falei sobre obediência. Volta lá depois e dá uma olhadinha nessas lives. Tem uma especialmente para crianças pequenas e uma outra sobre obediência um pouquinho maior. Então, nós precisamos entender que a criança tem dificuldades para obedecer. Ela precisa de ajuda para obedecer. E não que a gente exija a ferro e fogo tudo aquilo, né? Outro motivo. Então, o primeiro motivo que nós falamos para perder a paciência, talvez porque eu fui ensinada assim. Segundo, é por achar que meu filho me desafia o tempo todo. O terceiro, talvez você esteja sobrecarregada. E aqui a gente entra num campo muito difícil de lidar, né? Ser mãe e não estar sobrecarregada é uma tarefa assim que é meio complicada, né? Porque nós sempre temos muitas coisas para fazer. E na verdade não é só sobre ser mãe. Ser adulto é algo que nos sobrecarrega. Nós não somos mais aquele adolescente que pensa só em si mesmo. Eu quero descansar, eu descanso. Eu quero ficar acordado vendo TV, eu fico. Eu quero tirar um tempinho para dormir, até mais tarde eu tiro. Né? Agora, quando nós crescemos, nós temos responsabilidades. Ser adulto, existe aquela coisa, é porque mãe sempre é sobrecarregada. Os adultos são, os homens também são, né? Não vou entrar nesse papo aqui agora, mas já colocando aqui algo para nós pensarmos, a vida de adulto é uma vida de responsabilidades e isso nos sobrecarrega. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos numa rotina tão intensa, tão puxada, que isso não nos dá condições, não nos dá sanidade mental para poder ter paciência com os filhos. Se você está vivendo uma rotina muito puxada, é preciso repensar, é preciso tentar organizar. Peraí, até quando que eu vou levar isso assim? Ok, eu vou levar essa rotina assim porque eu estou substituindo alguém no meu trabalho e está muito puxado lá, então agora está difícil, mas depois que a outra pessoa voltar vai dar tudo certo. Estou levando essa rotina assim agora porque nesse momento a gente está terminando de pagar um financiamento aqui que a gente fez e eu preciso ter 2 empregos. Ok, vou levando isso aqui. Tô complicada agora porque eu tô trabalhando em home office por causa da pandemia, não consigo fazer diferente, tá tudo complicado, não tenho escola para levar meu filho, então ok, eu vou suportar isso por esse período de tempo. Nós somos capazes de suportar esses desafios quando é por um período limitado de tempo. Agora, se você não fica planejando, se você pensa, nossa, eu tô num emprego que tá me sugando, eu não consigo fazer o que eu preciso no horário que eu tinha que fazer, eu volto para casa estressada, eu continuo com trabalho para fazer em casa, continuo com coisas, isso tá me irritando o dia todo, todos os dias eu tô irritada. Até quando eu vou levar isso? Tá, agora eu não consigo mudar de emprego, mas será que daqui 6 meses eu consigo? O que eu posso fazer? Vou começar a procurar outro emprego? Vou tentar reduzir minha jornada de trabalho? Vou tentar trocar? Vou conversar com meu esposo, ver se a gente consegue reduzir o orçamento familiar, enxugar, tirar os supérfluos e talvez parar de trabalhar. O que eu vou fazer? Daqui 6 meses, daqui 1 ano? Porque às vezes a gente tá levando uma rotina tão enlouquecida e tá levando e não tá nem pensando nisso.
Se você está sobrecarregada, pense, como é que eu posso resolver isso? Será que eu preciso, de repente, economizar um pouco do orçamento familiar e chamar alguém para vir uma vez por semana me ajudar em casa? Nem que seja um meio período. Alguém que possa tomar conta da casa e fazer aquela limpeza mais pesada, né? Que talvez eu não estou dando conta de fazer. Como eu posso organizar a minha rotina? Então, pense nisso. Se você está sobrecarregada, não espere o seu filho crescer para resolver isso, porque tempo sobrando nós não vamos ter por bastante tempo. Porque nós somos adultos, não é só pelo fato de sermos mães, mas é porque nós somos adultos. Os adultos têm responsabilidades, mas nós precisamos ter a longo prazo um planejamento. Olha, agora não vai dar, mas daqui 6 meses eu vou fazer isso, daqui 1 ano eu vou fazer isso para tentar melhorar essa rotina, né? Então, pensar sobre isso. Esse terceiro motivo pode levar ao quarto motivo. Talvez nós não estejamos cuidando da nossa saúde mental. Como assim? Talvez você tá aí nessa correria de ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, tentar se desdobrar em todos os papéis e você não tá conseguindo cuidar de você mesma. Ai, Maria, porque não tenho tempo, não tá dando conta. Tá, mas o que eu posso fazer para tentar mudar isso? Tem coisas que não tem como mudar e paciência. Por exemplo, imagina que você é mãe solteira ou que você mora sozinha ou que o seu esposo por algum motivo não consegue trabalhar agora ou ele perdeu o emprego e é você quem tem que trabalhar e aí você tem as coisas de casa para fazer, você tem o seu filho para cuidar, você tem o seu trabalho. Como é que eu posso cuidar de mim nessa circunstância? Se eu não tenho como fugir disso tudo que eu estou vivendo, não consigo reduzir a jornada de trabalho, não consigo ter mais tempo, não consigo ter ajuda, o que eu posso fazer para tentar cuidar de mim? Bom, talvez, por exemplo, você esteja dormindo muito pouco. Talvez você esteja de noite cansada, depois que você põe o seu filho na cama, por exemplo, você fala, nossa, agora eu vou assistir televisão um pouquinho para eu relaxar. E aí fica até meia-noite, meia-noite e meia, até 1 da manhã lá na televisão. Ou nas redes sociais, né? Ah, não, vou ficar aqui para me distrair, porque eu tenho direito, eu tô precisando, tal. Então você vai ali relaxar um pouquinho. Mas aí acaba indo dormir mais tarde do que deveria. Então, como você pode se organizar? Por exemplo, uma ideia seria você ter um horário para ir dormir e um horário para acordar. Isso é importante para manter a nossa saúde física. E se eu não estou cuidando de mim, como é que eu vou ter paciência com os meus filhos? Se eu tô sempre cansada, sempre esgotada, sempre irritada, sempre com pouco sono, né? Dormindo pouco, quer dizer, né? Com muito sono, na verdade, né? Tô o dia inteiro com sono porque eu tô dormindo pouco. Como é que eu posso fazer para organizar isso? Ai, Mari, mas é que eu tenho um bebê e meu bebê acorda muito à noite. Tá, se o seu bebê tem acordado ainda muito à noite e você sabe que isso ainda vai continuar por um tempo, porque bebês são assim, às vezes eles acordam mesmo, até a gente conseguir organizar isso, leva um tempo. Então, como eu posso fazer para descansar mais? Eu consigo ir deitar um pouco mais cedo? Eu consigo tirar um pouquinho, sei lá, um intervalinho durante a tarde, um horáriozinho enquanto meu filho faz uma soneca, para deitar 15, 20 minutos para dar uma recuperada nas energias? O que eu posso fazer para cuidar de mim? Tem algum momento no dia em que eu consigo fazer alguma coisa de que eu gosto? Tirar um momentinho para eu ouvir uma música, para eu desligar tudo, desligar celular, desligar a televisão e eu ficar quietinha um pouquinho. O que eu posso fazer para tentar cuidar de mim? Talvez agora, nesse momento, você não consiga enxergar isso. Mas você precisa pensar nisso. Como é que eu posso resolver? Se a sua casa tá um caos, sua casa tá virada, tá todo mundo gritando, todo mundo explodindo o tempo todo, é preciso começar de algum lugar. Então tenta planejar. Olha, daqui 1 mês eu vou ter mais ajuda, eu vou conseguir que tal pessoa faça isso, tal, e eu vou conseguir tirar meia hora para fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada aqui em volta do quarteirão de casa. Ou então, vou pegar meu bebê, vou colocar no carrinho e vou passear com ele. Vou fazer uma caminhada, porque vai fazer bem para ele e para mim também. Então, vou tirar esse tempo. Ou então, vou todos os dias acordar meia hora mais cedo, né? Deitar meia hora mais cedo para conseguir fazer isso. Acordar meia hora mais cedo, ligar ali na televisão uns exercícios ou no meu celular, colocar uns exercícios no YouTube, coisa gratuita mesmo, e vou fazer exercício meia hora aqui na sala. Não preciso nem sair de casa. Ai, Mari, mas é porque eu tenho filho, não consigo ir na academia, eu gostaria e tal. Mas em casa, na sala de casa dá pra fazer. Já teve muitas vezes que eu fazia isso aqui na sala de casa, quando eu não tinha como descer na academia do prédio. Então, é possível a gente tentar se organizar. Se não dá pra fazer agora, quando você vai começar isso? Então, planeje, pense nisso, tá? É algo pra você pensar. Outro motivo que pode estar levando a gente a perder a paciência com os filhos é não ter treinado o autodomínio.
Falei sobre isso em algumas lives nesses dias, até vou recomendar a você, se você sentir que isso mexeu, que isso é importante pra você, falou, nossa, eu preciso disso, você vai voltar depois lá no meu IGTV, tem 2 lives, aliás, tem 3 lives, tem uma lá que eu fiz só sobre o tema não tenho paciência, né, um tema parecido com hoje, inclusive, hoje eu abordei de uma forma diferente, mas lá eu expliquei mais o que é a paciência, como a gente lidar com isso, e tem 2 lives sobre exercícios para a paciência, tem parte 1 e tem parte 2. Então veja lá no meu IGTV, isso vai ajudar muito você, tá? Dei dicas muito práticas, todas as mães que estavam na live amaram, já começaram a colocar em prática e me mandar directs depois, foi muito bacana, então depois você olha essas lives. Exercícios para a paciência, partes 1 e 2. Outro motivo que pode estar te levando a explodir, a perder a paciência em casa, é querer controlar tudo o tempo todo. Por exemplo, ter crianças pequenas e querer que a casa esteja 100% organizada o tempo todo. Isso, confesso para vocês que é algo que eu gostaria muito, né? Eu tive que aprender a lidar com isso, porque para mim eu amo casa organizada. Eu adoro ter tudo no lugar, me dá um incômodo, me dá uma aflição, assim, uma angústia se eu olho e vejo que tem coisa espalhada, toalha fora do lugar, calçado jogado e tal. Me dá uma angústia. Isso me incomoda mais do que sujeira. Né? Meu esposo a gente já meio que se complementa nisso, né? Ele se tem alguma coisa, se tem uma poeirinha no chão ali, ele já, né, se incomoda e quer passar um pano e tal. Pra mim, eu também, né? Não que eu não me incomode com sujeira, mas a organização pra mim é o mais importante. E isso com crianças pequenas é algo que eu precisei trabalhar muito em mim, né? Hoje eu já flexibilizei muito. Não que eu largue a casa bagunçada e ponto, né? Mas o fato é que eu consigo hoje relevar muitas coisas que algum tempo atrás eu olhava e falava, não, isso não pode ficar assim. Peraí, eu tenho crianças, né? Uma casa que tem vida, que tem gente, que tem alegria, é uma casa que vai ter um pouco de desordem. Não é permitir o caos, né? Não tô dizendo aqui, não, a Mari falou agora que a gente pode largar a casa do jeito que quiser porque tem criança e pronto. Não, não é isso. Mas nós precisamos relevar muita coisa. Você não vai conseguir controlar tudo o tempo todo. Você não vai conseguir mandar em cada ação do seu filho, porque ele é uma pessoa diferente. Ele é o seu filho, ele deve obediência, sim, nós precisamos ter a responsabilidade sobre a vida deles, mas a gente não manda em tudo que eles fazem. Também não podemos querer controlar cada ação da criança. Ó, você vai vestir essa roupa, você vai comer isso aqui, você vai fazer isso agora. Tem algumas coisas que são importantes, então essas nós vamos priorizar. Por exemplo, hora do almoço é para sentar e comer o almoço. Nós não vamos comer outra coisa. Eu não vou preparar outra coisa para a criança porque ela não quis o almoço. Isso é ordem, então eu não estou sendo exigente demais. Eu estou estabelecendo regras. Eu preciso ter algumas regras e algumas coisas eu posso flexibilizar. Se na hora de colocar roupa no meu filho, que ele tem 2, 3 aninhos, escolhi uma roupa, ele não quer aquela roupa. Para ficar em casa, por exemplo, você vai ficar em casa e pegou uma roupa, deixa ele escolher, né? Qual o problema de ele escolher a roupa que ele quer? Ai, na hora de ele escolher uma brincadeira, você tinha sugerido uma coisa, ele não quer aquela, ele quer brincar de outra coisa. Deixa ele brincar de outra coisa, qual o problema? Então tem coisas que não tem necessidade de serem da forma como nós gostaríamos. Porque tem algumas mães que me falam isso, falam assim, Mari, né, algumas mães que fizeram o meu curso no ano passado, eu tinha um curso chamado Transforme Sua Maternidade, em que eu trabalho muito esse lado da mãe, né? Então, nesse curso, muitas mães me diziam assim, Mari, eu entendi que eu tenho uma necessidade de controlar tudo o tempo todo. E quando meu filho sai daquele programado, daquele planejado, isso me irrita de uma forma que eu não consigo lidar. Então, essa questão de ter que controlar tudo faz parte do perfil de algumas pessoas. E na maternidade, isso é um treino grandiosíssimo. Nós precisamos abrir mão desse controle. E não é nada fácil. Porque às vezes a gente faz um plano, a gente organiza tudo e na hora de sair a criança tem uma crise de choro, ela tem uma crise de birra, ou ela se sujou, você colocou uma roupa, ela se sujou, ou você tem um bebezinho e na hora de sair de casa ele vomitou, ou a fralda vazou. Então tem coisas que nós não vamos conseguir controlar. E eu e você, mães, precisamos aprender algumas vezes abrir mão, soltar o controle das mãos, para não tentar ser aquele general. Veja, não estou dizendo para você deixar a sua casa rolar solta. Ah, a Mari falou isso. Não, você entende, né? Eu tô falando dos extremos. Tem mães que são muito rígidas e por isso perdem a paciência. Ui, vou espirrar. Não, não vou mais. Oh, meu Deus.
tá? Então nós precisamos permitir autonomia para as nossas crianças, tomar pequenas decisões, né? Então pequenas decisões que eles possam tomar que não vão influenciar no andamento da casa, ok, por que não deixar? Se o filho está crescendo, e vou dizer para você, tem uma pré-adolescente em casa. Quanto mais os filhos crescem, mais liberdade a gente precisa dar para eles. Tem coisas que eu quero que seja feita de um jeito, não, vai tomar banho agora. E às vezes ela fala pra mim, mamãe, mas eu tô terminando de fazer isso, não é melhor eu fazer isso primeiro pra depois eu tomar banho? É, tem razão, filha, tá bom. Então, por que não? Né? Quanto mais eles crescem, mais nós permitirmos que eles tomem decisões. Isso vai evitar muito estresse em nós. Então, lembre-se, não seja tão controladora, porque isso pode estar te fazendo explodir com seu filho sem necessidade, né? A Mari falou, essa sou eu. É, já tem gente se identificando aí, né? A Solange, sou muito controladora, é o meu temperamento. Tá. Outro motivo que pode estar me levando a explodir, já é o 7º, tá? Nós temos 10, daqui a pouquinho eu vou olhar os comentários aí. Então, outro motivo que pode me levar a explodir com as minhas crianças é esquecer como eu quero que ele lembre de mim. Como é que eu quero que meu filho lembre de mim? Quando ele estiver grande, quando ele tiver a família dele, quando ele lembrar da infância que ele teve, o que ele vai falar de mim? Tenho certeza que nenhuma de nós gostaríamos de ser lembradas como aquela mãe estressada, que estava sempre gritando, mal-humorada, dando ordens para todos os lados, ameaçando e castigando todo mundo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ser lembradas como aquelas mães que tiveram um papel fundamental. Fala assim, nossa, se não fosse a minha mãe me ensinar isso aqui, a minha mãe é a minha segurança, a minha mãe é meu porto seguro. É assim que nós queremos ser lembradas. E não como aquelas mães enlouquecidas dentro de casa. Lembre-se disso. Como é que você quer que o seu filho lembre da infância dele? A ideia não é só criar crianças que sobreviveram à infância. Nossa, sobrevivi à infância, né? Tô aqui, tô vivo, tô gordinho, tô saudável. Não é só isso. Nós queremos muito mais, nós queremos o melhor para eles, que eles levem da infância uma experiência que potencialize a vida deles, tudo que eles têm para frente, né? Toda a vida que eles ainda vão viver, que isso seja o que marca a infância deles. O 8º motivo, eu falei que era 10, né? Não, é que eu já tô no 8º, esse já era o 8º. O 9º motivo que pode levar a gente a explodir com as crianças é não ter regras e rotina clara. Se você nunca estabeleceu uma ordem nas coisas na sua casa, ordem não agora no sentido de pôr tudo no lugar, mas no sentido de primeiro a gente acorda, depois a gente tira o pijama, depois a gente escova os dentes, depois a gente arruma a cama e depois a gente toma café, por exemplo. Se você nunca estabeleceu essa ordem, se você nunca ensinou isso para o seu filho, se você não criou os hábitos nele, às vezes você deixa ele vir tomar café de pijama. Às vezes no outro dia você briga com ele porque às 11 horas ele tá de pijama. Aí outro dia você deixa ele dormir até às 11 horas. Aí outro dia você cobra ele para que ele fique 8 horas da manhã e ele levante da cama. Se não tem uma rotina, a criança não sabe o que fazer. E aí nós vamos ter muito motivo para briga. Isso aqui resolveria 50% dos nossos problemas dentro de casa, se nós tivéssemos uma rotina bem estabelecida. Ter rotina não significa que eu tenho que ser assim, ó, tá na hora, se não fizer vai ter problema, porque aí a gente vai criar mais impaciência, né? Mas é eu saber que existe uma ordem para as coisas acontecerem. Ai, mamãe, eu quero ver televisão. Não, a hora de ver televisão você sabe qual é tal a hora. Aqui em casa as meninas sabem que é final de semana. Durante a semana não tem televisão, não tem filminho, não tem outra coisa. Então não adianta ficar assistindo porque não vai ter. Elas assistem um filminho no final de semana. Às vezes sábado à tarde, quando eu quero preparar alguma outra coisa, ou eu tô preparando uma aula, elas aproveitam e vão ver filminho. Ou no domingo à noite, depois que já brincou, já correu, já pulou, já fez tudo. Domingo à noite a gente assiste, às vezes assiste até em família juntas. Então elas sabem a hora daquilo. Não precisa ficar pedindo a semana toda, porque a ordem não é aquela. Agora, isso acontece quando a gente tem uma regra estabelecida. Se o seu filho não sabe a ordem, ele não sabe o que pode e o que não pode, se não está claro, ele vai ter aquele comportamento, ele vai querer fazer aquela coisa, você vai explodir, vai perder a paciência com ele e aí está criado o problema. Então, se você estabelece uma ordem para as coisas acontecerem, é melhor para todo mundo. Então, pense a respeito. Sabe que no meu curso, no Guia Prático Anti-Birras, que é um curso online que eu explico sobre isso, sobre as birras, sobre educação emocional, teve um módulo inteirinho que eu falei sobre hábitos, sobre como criar uma rotina com a criança, qual a importância disso,
como estabelecer uma rotina em que seu filho aprenda que todo dia, quando ele acorda, ele tem que se trocar. Todo dia, quando ele sai da mesa, ele tem que escovar os dentes. E como fazer isso de uma forma que fique leve para você, né? Que você não precise ficar o tempo todo falando, filho, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Porque isso também cansa. A gente gasta a nossa saliva pedindo para as crianças fazerem coisas que deveriam ser automáticas. Que a criança já deveria ter em mente. Ok, sair da mesa, eu tenho que pôr o prato na pia. Eu não deveria precisar ficar falando isso todos os dias. Então, nós temos como ajudar a criança a treinar isso, né? Ensino isso lá no curso, um dos módulos. Outra coisa que pode me levar a explodir, né? Que aqui é o nosso 10º motivo, eu já vou ver as perguntas de vocês, é eu não ensinar meu filho a obedecer. Como assim? Ensinar a criança a obedecer? É quando nós não ensinamos os nossos filhos a serem obedientes, quando eu não ensinei esse hábito para a criança, nós podemos estar explodindo sem necessidade dentro de casa. Por exemplo, ontem eu recebi um direct de uma mãe, até acho que eu respondi lá nos stories. Direct não, era na pergunta nas caixinhas lá. Uma mãe perguntou e falou assim, Mari, o que eu faço para o meu filho obedecer? Eu tenho que mandar 10 vezes e eu acabo perdendo a paciência com ele. Lógico, qualquer mãe normal, qualquer mãe equilibrada, depois de mandar 10 vezes vai perder a paciência. Mas o que está errado aqui? Está errado nós permitirmos que uma criança não obedeça depois de você pedir 10 vezes. Está errado nós não termos ensinado essa criança que ela precisa te responder na primeira vez que você fala. Eu preciso falar para as minhas filhas, e é assim que eu faço aqui em casa, eu preciso falar para elas, filha, vem cá, agora eu preciso que você vá tomar banho, tá bom? Tá bom, mamãe. O que eu pedi? Para tomar banho, tá bom. E eu fico olhando, fico esperando. Se ela não for tomar banho naquela hora, eu pego na mão dela e falo, filha, agora é hora de tomar banho. Pego ela e levo pro banheiro para tomar banho. Então ela vai obedecer. E ela já sabe, da próxima vez, se eu pedir alguma coisa e ela não fizer, eu vou lá e vou pegar ela e vou levar. Então é melhor ela fazer sozinha. Então a obediência se ensina para a criança. Nós precisamos pensar muito sobre como nós andamos fazendo. Inclusive, eu tenho uma masterclass inteirinha, né? Uma palestra, uma live gravada, já que eu vendi alguns tempos para trás, em que eu ensino exatamente sobre isso. Como ensinar obediência para a criança. Porque às vezes a gente acha que a culpa é da criança. E nem sempre. Não é uma criança que está nos desafiando. Mas às vezes nós não ensinamos isso. E isso nos faz perder a paciência. Então veja, eu fiz um resuminho aqui, né, dos principais motivos que podem estar levando você a dizer assim, eu não tenho paciência. Reveja se algum desses não era o seu, né? Que pode estar criando caos aí nessa casa sem saber. A Elaine, tenho 2 filhas, uma de 5 e uma de 10. Dá para ensinar uma rotina? Claro, Elaine, até nós adultos, às vezes éramos pessoas todas bagunçadas e conseguimos estabelecer uma rotina, tá? É possível, sim. Deixa eu dar uma olhadinha mais, ver se tem perguntas relacionadas ao tema aqui. A Rafa Schauerman, primeira vez ao vivo, seja bem-vinda, Rafa. A Michele Pereira, isso é real, eu só lembro da minha mãe como general, eu não lembro de momentos de carinho, isso gerou uma distância entre nós, sinto que ela tem uma tristeza por isso. Veja só como isso é profundo, né? Além de nós passarmos para os nossos filhos, agora nos colocando no papel de mãe, né? Além de eu passar para os meus filhos essa imagem de general que fica gritando e exigindo tudo o tempo todo, afinal de contas nós temos a responsabilidade de fazer a casa andar. Além disso, nós ficamos com aquela tristeza, né? Veja, né, que é exatamente isso. Não é só ruim para a criança, como ruim para nós também, né? A Mari Araújo. Oi, Mari, sempre aqui. Essa live falou bem fundo, tem um temperamento forte. Trabalhar em nós é essencial. A Grace Caliante. Meu Deus, tá falando de mim. Assista de novo a live depois, Grace. Se você não pegou do começo, volta, tá bom? A Érica, quando a gente não respira, acabamos reproduzindo os comportamentos dos nossos pais que nós não gostávamos, porque agimos no automático. Exato, é isso, né, Érica? Eu falo muito sobre isso, tem muita live no IGTV, inclusive. Aproveitem o final de semana para maratonar esse conteúdo. E deixa eu dar uma dica para quem tá assistindo várias lives minhas antigas, vai pelo canal do Spotify, tem um canal lá que é Café com a Mari. Vai lá no canal do Spotify, porque lá você pode acelerar a live. Você ouve só o áudio, né? Lógico, não vai me ver aqui, mas você pode acelerar, dá para colocar no 2x. Então você pode ouvir mais rápido e aproveitar mais o tempo aí, né?
A Débora, esse foi o primeiro ensinamento que eu tive, é que eu já desisti de ter tudo arrumado sempre. É ilusão querer ter crianças pequenas e uma casa sempre 100% limpa, 100% organizada. Se você estiver lutando para conseguir isso, eu tenho certeza que o seu relacionamento com seus filhos está sendo abalado por conta disso, né? É importantíssimo a gente lembrar disso. A Paty, eu era assim, hoje em dia deixa a bagunça rolar porque senão eu pirava. A Gleice, autodomínio, eu sei que preciso melhorar nisso. A Mari Diogo, você é um amor, um anjo na minha vida. Ai, que graça, Mari, me achará, Mari. Gente, deixa eu ver, acho que tem alguns outros comentários aqui, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas deixa eu só convidar vocês então para a live das 18 horas de hoje, tá? Nós teremos uma outra live, deixa eu ver qual é o tema. Então, amanhã de novo, 7 horas da manhã tem live de novo, amanhã 18 horas tem live de novo. Então, o tema de hoje à noite é: se eu só conversar com o meu filho, não vou estar sendo uma mãe frouxa? Por quê? Porque eu sempre falo aqui que nós precisamos conversar, ensinar, dialogar com a criança. Mas isso não vai me tornar uma mãe frouxa? Será que eu não vou ficar uma mãe permissiva demais? Então vamos conversar sobre isso na live de hoje à noite, tá? Se esse conteúdo aqui de alguma forma te ajudou, compartilhe. Já já eu vou colocar ele lá no IGTV. Enquanto isso, vai lá na caixinha de perguntas nos stories, deixa suas perguntas, depois compartilhe esse conteúdo com alguém e se inscrevam na semana, na Maratona Chega de Birras. Por quê? Porque vocês vão receber todos os avisos por e-mail. Se você quiser, você pode receber os avisos no chat do Facebook. Sabe aquela a conversinha do Facebook? Você pode ativar isso, é facinho, lá na página de inscrição. Então você clica num botão e ativa esses lembretes, que de cada vez que uma live for começar, você recebe um lembrete lá, tá? Então vai lá no link da minha bio e clica lá e põe o seu e-mail. É rapidinho, 2 minutinhos você faz. Não, 1 minuto você faz, tá bom? Então um beijo, espero vocês às 18 horas. Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso e reflita, o que é que será que está tirando a sua paciência? E trabalhe nisso. A longo prazo a gente precisa ter um planejamento para melhorar essas coisas. Um beijo, até às 18 horas.